Fala, camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vim conversar com vocês hoje sobre um tema que está muito aí aparecendo no TikTok e em outras mídias sociais. Eu já tinha visto até na CNN, tinha salvado a reportagem, mas aí eu não encontrei mais. Não sei por quê. Desapareceu, sumiu, né? Mas aí, coincidentemente, apareceu novamente no meu TikTok através do moço que talvez alguns já conheçam. E ela falando sobre a questão do Quiet Quitters. Eu acho que é assim que se fala, pronuncia, né? Quiet Quitters, ou demissão silenciosa, digamos assim. Eu peguei o vídeo dela pra gente comentar um pouquinho e peguei também uma reportagem da Forbes pra gente pensar um pouco sobre isso, tá? Que as coisas não são tão fáceis assim de se pensar, sem que você achar uma solução ou uma resposta fácil, muito óbvia para um problema, provavelmente algo de errado lá existe. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e para a notícia. E se você gostar, se inscreve no canal, deixa aquele likezeira rumo aos 100 inscritos. Vamos para o vídeo. Saiu uma notícia, uma pesquisa da Gallup, eles identificaram muito um crescimento de quiet quitters, que são as pessoas que param de entregar, ficam trabalhando ali de qualquer jeito, só esperando ser demitido, sabe? Ou então, a pessoa que simplesmente para de aparecer no trabalho. Eles traduziram aqui como trabalhadores ativamente desengajados. E aí, nessa pesquisa da Gallup, mostrou que apenas 32% dos trabalhadores americanos entrevistados se disseram engajados, ativamente engajados em seus trabalhos, ou seja, de fato, muito afim de trabalhar. Enquanto Muito afim de trabalhar, né? Tá. Hoje a gente acordou muito afim de trabalhar, bicho. Ganhando um salário de merda, né? Porque, como eu já falei aqui várias vezes, até 90% da população brasileira, ela tá falando dos estadunidenses, mas vamos trazer isso para nossa realidade do Brasil, tá? Até 90% da população brasileira ganha até R$ 3.500. Eu vi uma notícia hoje de manhã na televisão falando dos aumentos dos aluguéis. Uma pessoa que pagava um aluguel de R$ 500 vai começar a pagar R$ 600. Um aumento de R$ 100. 100 fucking reais para quem ganha o salário mínimo é dinheiro para um caralho. Então não é como se a pessoa estivesse. Vamos trabalhar, vamos produzir, porque quem tem esse papo de vamos trabalhar, vamos produzir, já me trabalha pouco e ganha muito. 18% se disseram ativamente desengajados. Gente, isso é um número muito alto. É quase um quinto dos trabalhadores dizendo que não estão trabalhando, tipo, estão ativamente não querendo trabalhar, ou entregando pouco, ou fazendo corpo mole, porque Fazendo o corpo mole. Fazendo corpo mole. Eles estão aqui, né? Foda-se. Né? Se eu for demitido, foda-se. Não tenho conta para pagar, não tenho energia, água, aluguel, né? É só porque eu não quero. Não tem nada por trás disso, né? Vamos já pensar sobre isso. assim o querem. Aí eu acho muito legal os vídeos dela, porque ela sempre faz ela pega essas notícias e rebola no vídeo de 30 segundos, 1 minuto, e não dá explicação nenhuma. Somente para dizer que, olha como esse trabalhador é vagabundo, não quer trabalhar, não quer ter quem queira, né? Para rebolar toda a culpa das mazelas da categoria trabalho nas costas do trabalhador. E não funciona assim. Vamos para a notícia, porque eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? Peguei aqui a notícia da Forbes, para não ter problema de dizer que eu estou pegando sites esquerdistas. Demissão silenciosa, entendo a tendência lançada pela geração Z. Não sei se isso acontecesse a partir de agora, né? Nunca aconteceu isso antes. As pessoas não tinham problema com isso, né? Aí ele já dá aqui na notícia aqui, ó, os motivos de que isso acontece. Para evitar burnout e resguardar a vida pessoal. Até a porra da Forbes compreendeu que há algo por trás disso. Não é só a mera vontade, preguiça e corpo mole do trabalhador. Não é só por isso. O que é quiet quitters? Quitting. Quiet quitting. Acho que é assim. Me perdoe o inglês limitado. O termo está em alta no TikTok e teve repercussão entre outras plataformas e sites de mídia e carreira. O nome é um pouco enganador, porque ele não se refere a deixar seu emprego ou fazer planos para fazer isso silenciosamente, ao contrário do que disse a coleguinha lá atrás, né, no TikTok dela. Na verdade, ele discute
limitar as tarefas profissionais apenas ao que está estritamente definido na descrição do seu trabalho. Ou seja, não assumir mais deveres e tarefas do que sua função atual. Que loucura, meu irmão! Já pensou você não quer trabalhar fora aquilo que você não foi contratado para fazer? E tarefas do que sua função atual estabelece, e fazer o mínimo que puder para concluir o trabalho necessário. Mas fazendo isso bem. Não é que você vai fazer cagar no trabalho. Você vai fazer aquilo que você foi contratado para fazer de forma eficiente e que vai continuar enricando o seu patrão. E você vai continuar recebendo o seu salário mínimo, que não dá para nada. Que loucura isso, não? Rapaz, isso aqui é... Eu não consigo compreender como é que alguém queira somente trabalhar para fazer aquilo que foi contratado. A pessoa sensata, senhorita sensata. Isso aqui é um absurdo. O objetivo é evitar o burnout ao trabalhar mais horas do que é necessário e fazer mais do que você foi contratado para fazer, sem ser remunerado para isso. Não é como se não já existisse isso dentro da sua própria carga horária de trabalho. E o nome disso chama-se mais-valia. Quando você é contratado para fazer um trabalho e você trabalha além do seu horário e das suas funções para aumentar sua produtividade e o lucro, o nome disso é mais-valia absoluta. Isso já existe há 1000 anos e o velho barbudo Karl Marx já falava isso no século XIX. Enfim, você não é só não remunerado pelas horas extras, você é não remunerado pelo que você produz em hora de carga de trabalho, tá? Vamos lá. Esse movimento também dá voz a todos aqueles que estão insatisfeitos com a forma como são tratados por seus empregadores, que forçam os funcionários a voltar aos escritórios quando os acordos remotos eram aceitáveis e produtivos e não pagam pelo trabalho extra que é feito. Isso aqui já acontece mesmo antes do trabalho remoto, né? Quantas vezes talvez você aí, me diga aí se você trabalha, se alguma vez o seu patrão já disse na hora do seu almoço, fulano, você está saindo aqui meio-dia, almoça lá rapidinho e volta, tá? Você vai voltar 12:30, né? Então você tirou meia hora de almoço, quando de repente, às vezes você tem direito a 1 hora ou a 2, dependendo do seu trabalho. Por que o Quiet Quitting repercutiu tanto? O termo e a expressão se demitir dá às pessoas uma sensação de poder pessoal e urgência em relação ao que milhões de pessoas estão sentindo hoje. E isso permite a elas algumas novas maneiras de pensar sobre como recuperar o controle de suas vidas. Sabe quando é que o controle vai acontecer sobre a sua vida sob o capitalismo? Nunca. Porque não há liberdade no capitalismo. Porque a liberdade do capitalismo é o seguinte: ou você trabalha por uma miséria suficiente para você sobreviver para trabalhar no outro dia, ou você morre de fome. Onde que isso é liberdade? Além disso, o empoderador para as pessoas verem que não estão sozinhas e que milhões de outros profissionais compartilham dos mesmos problemas. Meu amigo, isso aqui está dizendo o seguinte, meu amigo. Quando ele fala outros profissionais compartilham do mesmo problema, isso aqui é para a gente retomar. Nós, classe trabalhadoras, que colocamos a nossa força física e intelectual em um trabalho, qualquer que seja ele, somos uma única categoria: trabalhadores. Se você vive de renda ou de exploração da mão de obra de outro trabalhador, você não pisa na sua empresa, você é burguês. Mas se você tem uma pequena empresa e você está lá trabalhando junto aos seus trabalhadores, que você não for, vai quebrar, você vai passar fome, você é trabalhador. Quem não é trabalhador é o Jeff Bezos,
é o Zuckerberg, é o Luciano Hang. É uma galera que vive exclusivamente de renda e de exploração de mão de obra e de trabalhador. Então, o que a Forbes está dizendo? A camarada Forbes está dizendo para você tomar consciência de classe e nos entendermos novamente como classe trabalhadora unidas. Aquilo que se perdeu na divisão social do trabalho, aquilo que vem se perdendo cada vez mais forte hoje com o neoliberalismo, que faz com que cada um de nós não nos percebamos mais como trabalhadores, mas como cada um como ser individual, empreendedor de si mesmo, um PJ, competidor dos outros. Isso é que está nos matando. É isso que está esfacelando a nossa força de compreensão e de luta de classe. É isso que está facilitando a vida deles e enfraquecendo a gente. As desvantagens da demissão silenciosa. Fazer o trabalho para o qual você foi contratado e nada mais que isso pode causar mal-entendidos entre você e o seu chefe. Por isso é importante conversar com ele sobre isso. Ou seja, ele está dizendo aqui, se você não produzir mais-valia absoluta, o seu chefe vai achar ruim. Além disso, existem regras não ditas sobre o que precisamos fazer no mundo do trabalho para ter sucesso e avançar na carreira. E elas são diferentes em diferentes culturas de trabalho, só que elas são iguais sob o sistema capitalista. E, infelizmente, para pessoas negras, mulheres e outros grupos subrepresentados, que porra é subrepresentado, Forbes? E outras minorias, ficaria muito mais legal, né? A régua está em outro patamar. Exatamente, lá embaixo. Então, em vez de ser movimento, em vez de ver esse movimento como uma demissão silenciosa, eu encorajo as pessoas a tentar fechar as lacunas de poder. O que a Forbes está dizendo aqui? Se esforce, dê o seu melhor, porque você consegue. Você é capaz. Eu não estou dizendo aqui que você não deva dar o seu melhor no seu trabalho, porque você deve. Isso nos faz sentir útil e bem. Você fazer um trabalho bem feito, o seu trabalho bem feito, dizer, puta, eu sou foda, isso é muito legal. Agora não adianta eu fazer meu trabalho bem paralho se eu olho para frente e não vejo perspectiva de evolução dentro da minha empresa. Por que um atendente de telemarketing, onde você tem uma fileira de cabines com 20, 40 atendentes e tem um supervisor, e geralmente quem consegue essa promoção, infelizmente, anda fazendo merda por aí, como acontecia na empresa de telemarketing que eu trabalhava. Eu fazia as coisas honestas, não dava muito certo. Quem fazia mazela era promovido. É a ideia da competição, é um trabalhador contra o outro. Então, isso aqui é importante. É importante você dar o seu melhor, mas não adianta você dar o seu melhor, o trabalhador olhe e vai dar o seu melhor para quê? Se ele não tem para onde ir para frente. Se ele não é reconhecido. Se ele vai pedir um aumento, o chefe não dá, porque diz que não tem dinheiro para pagar. Mas quando é no meio do ano, ele tá lá na Disney enfiando dinheiro no do Mickey. Entendo que não está funcionando e por quê. Tire um tempo para entender o que você sente que está e o que não está funcionando em sua função e carreira. Mas nem todo mundo tem carreira, Forbes, e tá tudo bem. A sociedade precisa de um atendente de caixa, precisa de um atendente lá no posto de gasolina, precisa de um secretário no posto de saúde, precisa de um vendedor numa loja e tá tudo bem. Esses empregos não precisam ser diminuídos como eles são hoje. Tá entendendo? Não é porque o cara não quer ter um sucesso na vida pra caralho, quer ser um grande Bezos, sei lá, um grande Luciano Hang. Ele quer viver a vida dele, ganhar honestamente, ganhar um salário bom, digno, não é essa merreca de R$ 1.300.
trabalhando ali fazendo serviço de caixa, ou sendo gari, e tá tudo bem. É isso que a gente tem que enxergar. O problema não é ter um trabalho ruim, por exemplo, se você não estudar, você vai trabalhar ali. Não pode ser assim, bicho. O problema não é a função em si, mas é como ela é tratada dentro do sistema capitalista. Descubra há quanto tempo isso está acontecendo e quantos outros empregos isso foi exigido de você. E preste atenção em como você pode estar sustentando ou perpetuando isso. Ou seja, a culpa é do trabalhador. A culpa de você não estar produzindo mais riqueza para o patrão é sua. Se a mais-valia não está sendo potencializada através da mais-valia absoluta para enriquecer ainda mais a pequena burguesia, a culpa é sua, trabalhador. Faça mais. Trabalhe mais, dê o seu melhor. Não basta dar o seu suor. Não basta você dar 10 horas por dia do seu dia para alguém sem ser remunerado dignamente por isso. Você precisa dar a sua vida, o seu sangue, o seu psicológico. É isso que a Forbes está dizendo. Porra! Não fique quieto, seja claro e forte. Vamos lá. Antes de parar silenciosamente, de fazer um trabalho que era considerado seu, mas a Forbes lá em cima acabou de dizer que Quiet Curious não era sobre não trabalhar, era sobre fazer o que você foi contratado para fazer. Se decida, Forbes. Converse com seu chefe para compartilhar sua visão sobre o papel e ouvir a opinião dele sobre isso. Muitas vezes, Forbes, o chefe não está na empresa e o trabalhador não consegue falar com o chefe. E o trabalhador não consegue se reunir e se fortalecer e movimentar uma greve por falta de consciência de classe, pelas questões materiais dadas naquele momento, pela quantidade de desemprego que existe, pelo medo de perder o emprego e não ter como alimentar o seu filho ou filha. O cara que escreve isso aqui, ele vive em Nárnia. Não é possível, mano. Construa um argumento forte, claro e sem emoção, para o motivo pelo qual você tem mais tarefas do que deveria para o salário que recebe. Kate Caprino, minha querida, ou meu querido, ou minha querida, eu não sei. Eu desafio a você se colocar no lugar de um atendente do McDonald's que foi contratado para ser frente de loja e está limpando o banheiro ao final do seu expediente, além do seu horário, a chegar para o dono do McDonald's ou da franquia e falar: colega, moço, patrão, eu não estou satisfeito em estar limpando o banheiro, eu não fui contratado para isso. Tem como o senhor contratar uma pessoa só para limpar o banheiro? Sabe o que vai acontecer, Kate? Kate, né, seu nome? Kate. O patrão vai dizer assim: adeus. Porque tem um monte de gente querendo vir trabalhar aqui meio período por R$ 400. Eu não vou nem continuar lendo isso aqui antes que eu tenha um infarto, que não tem a mínima condições. Não tem, certo? Então eu queria dizer para nossa amiga sensata, seja mais sensata nas suas postagens, porque fica parecendo que é mau caratismo e não desconhecimento. Porque você sabe que tem alguma coisa por trás disso. Se não sabe, você vive aonde? Para não entender a condição do trabalhador brasileiro hoje. Ele não faz corpo mole porque ele quer, por preguiça ou por desleixo natural dele, que ele nasceu assim. São as condições que fazem ele trabalhar assim. É claro que um ou outro, mesmo que a condição fosse melhor, iria fazer, ia ter corpo mole. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Certo? Espero que tenha ficado um pouco claro o que acontece. Espero que tenha ajudado. Um cheiro. Like, se inscreva e compartilha com os coleguinhas. Fui.